A paz do Senhor. Professores da Assembleia de Deus em Campo Grande, classe Maravilhas de Sião, em conformidade com a nossa liderança, pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e alinhado também com o nosso diretor de Educação Cristã, o pastor Gesiel Cruz. Estamos com uma temática: família, projeto de Deus, moldando os lares estruturados e saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a palavra de Deus. Nesta lição de hoje, ok? Estaremos dando esse tema, lição 7, para adultos, ok? Eu botei aqui, porque o conhecimento aproxima o homem de Deus, ok? E nós temos nessa temática, família, né? Projeto de Deus, a lição 7 vai falar em apreço, né? Vai falar sobre família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Perfeito. E tem como o nosso texto áureo, classe Maravilha de Sião, acadêmicos. Sabemos que essa aula ela vai ser dada no próximo dia 18, domingo que vem, ok? É uma aula de preparação, meus irmãos, de preparação para os professores possam dar uma aula bem informatizada e sistematizada no próximo domingo, dia 18 de fevereiro, tá? Concernente à lição 7, tá? Numa série de temas, nessa temática Família, Projeto de Deus. E tem como texto áureo: e vos escrevi, paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevo, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Está em João, 1 de João, né? 1 de João, porque 1 de João, porque foi ele que escreveu, Acadêmicos 2:14, tá? E nós vamos tratar as palavras de maior valor semântico desta lição, ok? É cuidados, digital e idosos. São duas temáticas, ou seja, dois temas dentro de dois subtemas dentro de um tema: o cuidado com a era digital e com os idosos. O primeiro é cuidado com a era digital, tá? O segundo tema, tá? Subtema dentro do tema Família Projeto de Deus, tá? Vai ser idosos, tá? Nessa lição em apreço, nós temos dois subtemas dentro de um tema, ok? O cuidado com a era digital e com os idosos. E as palavras, professores, de maior valor semântico dessa lição 7, ok? De toda a lição, certamente é a família, mas da lição 7 é cuidado, era digital e idosos. São as palavras que vai mais aparecer no primeiro, segundo e terceiro subtópico e no primeiro, segundo e terceiro tópicos, ok? Dentro dos seus subtópicos. Vai ser cuidado, era digital e idosos. No texto áureo, meus irmãos, ok? Nessa aula de preparação, classe Maravilha de Sião, vai dizer assim, ok? Tá? Conforme eu já falei o texto áureo. Isso. Na verdade aplicada, ok? Vai dizer assim: é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, ok? Buscar o discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Equilíbrio também dado pelo Espírito Santo de Deus. E critérios, procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos, os princípios que norteiam a palavra de Deus. E quando fala de discernimento, equilíbrio e critério, vai falar sobre o fruto do Espírito, ok? Vai falar sobre o fruto do Espírito,
tá? Temperança, mansidão, domínio próprio, que é o equilíbrio, ok? Vai falar sobre essas questões dos princípios bíblicos que norteiam a palavra de Deus, para nós aplicarmos esses princípios bíblicos, ok? Acerca do discernimento da tecnologia, do equilíbrio, através dos princípios bíblicos, ok? Perfeito. Nos objetivos da lição, vai falar assim, primeiro, segundo e terceiro, tá? São três pontos, tá? Dentro dos objetivos desta lição 7. Primeiro, mostrar que era digital muda a rotina da família. Perfeito. Nós vamos, tá, redarguir muito sobre isso. Falar sobre a iniquidade e a tecnologia, ok? Sobre a iniquidade, tá? Se a palavra de Deus, tá, ela tem equidade para estar junto com a tecnologia. Como usar essa tecnologia em favor do reino de Deus? Por exemplo, aqui essa aula de preparação, nós estamos usando a tecnologia com equidade, usando as ferramentas tecnológicas para exaltar, para nortear, tá? Os princípios bíblicos e para aplicar a palavra de Deus usando a tecnologia para a sociedade pós-moderna e para a nossa igreja pós-moderna, usando a tecnologia com equidade, ok? Falar sobre a iniquidade e a tecnologia, explicar os cuidados da família, os cuidados da família com os idosos, ok? Tudo isso tá nesses objetivos da lição 7. Ele tem fortemente esses três objetivos: mostrar, falar e explicar dentro da era tecnológica a iniquidade versus tecnologia, fazer um paralelo, cuidado da família com os idosos. Com os idosos é a tecnologia, a ciência, ok? Principalmente a psicologia social, a antropologia cultural, vai nos dar uma grande ferramenta para tratar com a família as questões da tecnologia, sabe, versus a equidade, tá? A palavra de Deus, a tecnologia que pode ser usado em prol do reino de Deus, tá? E o cuidado com os idosos, ok? Certamente dentro, tá, das ciências humanas, está aí a sociologia da religião, a psicologia da religião, a antropologia cultural, vai nos dar ferramentas apropriadas para usarmos em favor do reino de Deus, claro, né? Dentro dos princípios bíblicos, ok? E não adianta nada a antropologia, a sociologia, né, a psicologia da religião, sociologia da religião, se não usarmos essas ferramentas psicológicas, nosso preparo psicológico em pró do reino de Deus. Perfeito? Introdução. A presente lição apresenta uma oportuna necessidade de reflexão sobre o uso das novas tecnologias e a relevância e importância do acolhimento cuidadoso com os idosos. São dois temas, ó, perfeito? Lembra que eu falei? São dois temas que exigem do discípulo, nós, professores, ok? Classe Maravilha de Sião, para aplicarmos no próximo dia 18, ok? Esta lição, tá? Discípulo de Cristo, atenção, oração, discernimento, que vem do frutos do Espírito, atitude, coerência, né? A teologia vai falar sobre essa coerência, professores, ok? Que é, que é isso, vai falar sobre a psicologia da religião, a sociologia da religião, essa coerência, ok? Com o, tá? Princípios bíblicos, tá? Atitude, discernimento, vai usar o fruto do Espírito, atitude, coerência, ética cristã, ética ministerial, também, ok? Para aplicar com os princípios bíblicos, perfeito? Isso aqui coloquei. Vamos entrar no tópico 1.
tá? A era digital muda, tá? A rotina da família, sim. A era digital, ela vai mudar a rotina da família, sim. E posso também me aprofundar nessas questões também. Segundo, né, Karl Marx e Max Weber, ele vai falar sobre o espírito capitalista. Poxa, professor José, o que tem a ver essa lição, a era digital, muda a rotina da família, e vai falar também os cuidados com os idosos, com o espírito capitalista de Karl Marx e Max Weber. Sim, ok? Porque o espírito capitalista, ele tem as suas ramificações, ok? Suas ramificações, tá? Na pós-modernidade, para hoje. O espírito capitalista, ele não é novo, ele tem as suas ramificações. Essa é a introdução antes de começar os subtópicos, tá? O espírito capitalista de Karl Marx e Max Weber, e no seu livro, ó, o livro dele, na sua visão, no seu ideia, na sua ideologia, Karl Marx e Max Weber vai dizer assim: a ética protestante e o espírito capitalista. A visão de Karl Marx tá completamente dentro dessa lição, tá? Sobre a sociedade capitalista. Qual era? Que o capitalismo tem uma tendência, tá, intrínseca de produzir os avanços e fracasso cada vez maiores. O avanço, né, o capitalismo, ele produz o avanço e fracasso cada vez maiores a longo prazo, tá? Ele estava, tá? E o capitalismo está, segundo Karl Marx, ok? Está destinado a se destruir, se autodestruir o capitalismo. Por que isso? Porque o capitalismo, ele tem as suas ramificações. A pós-modernidade, tá? A modernidade tem as suas ramificações na modernidade. Que isso, professor Josué? Tem algo a ver com a lição? Completamente. Primeira ramificação da modernidade é exatamente o espírito capitalista. E vai dizer Karl Marx, né? A ética protestante nossa, a nossa ética protestante, e o espírito versus o espírito capitalista, ok? Porque a modernidade, ela tem as suas ramificações, ok? E na onde entra, tá? A ética protestante e o espírito capitalista nesta lição? Vai entrar sim, porque uma das ramificações da modernidade é o capitalismo, que começou não, na Europa, Estados Unidos, ok? E ela se lastrou, se ramificou por toda a Europa, tá? A modernidade. Qual é a primeira ramificação da modernidade? O capitalismo. O capitalismo. Ou seja, uma criança de 3 anos, 4 anos, ela pode ter um celular? Ok? Eu acho que não. Ela precisa ter um material pedagógico didático para ela e para a família, cada um na sua faixa etária, como diz o nosso diretor de ensino, o doutor Gisel Cruz. Na sua faixa etária, vai aplicar pedagogicamente as formatações sistematizadas na sua faixa etária. Mas a ética, o espírito capitalista, ele já começa uma ramificação da pós-modernidade, ok? Que vai dizer assim, ok? Se eu tenho essa tecnologia, ok? Ela está obsoleta, essa tecnologia. Eu vou ter que obter uma outra tecnologia mais avançada. Mas será se essa tecnologia é para o reino de Deus? E levando em conta que esse espírito capitalista ele se alastrou por toda a Europa, Estados Unidos, América do Norte e depois veio para o Brasil. O que é ditado na Europa e Estados Unidos sobre o capitalismo, o Brasil copila. Não só, meus irmãos, a sociedade pós-moderna, mas a igreja pós-moderna, nós temos copilado o espírito capitalista das grandes nações, das grandes sociedades, ok? Europeia e norte-americana. Como assim? Sim, preste atenção nisso. Nas nossas igrejas, ok? Em vez de ter a Bíblia física, nós temos o quê? A internet. E muitas vezes esquecemos de ligar o telefone em um culto de adoração a Deus. E a criança, quando
o pai não quer que a criança chore, de 3, 4 anos, dá um celular na mão da criança. É um espírito capitalista. E esse celular vai ficar obsoleto, ok? Ele está substituindo a palavra, a Bíblia física, desfolhando, né? Cada um precisa desfolhar a Bíblia. O bispo Daniel Fonseca Malafaia, nosso saudoso, já dizia, né, que ele preferia a Bíblia física do que o celular. Ele não aderiu ao celular, ok? Mas a criança, no caso da criança, está dentro da lição, tá, meus irmãos? Ok? Porque vai ter muito dessas perguntas para vocês. Eu não vou dar, tá? Eu vou dar os tópicos, claro, segundo a lição, perfeito, mas vou dar o que está por detrás, ok? No contexto, no que tá implícito. Vou trazer à tona para vocês, porque os alunos certamente vão perguntar essas questões do espírito capitalista para vocês, tá? Aí a criança, ela aqui, né, se lastrou aqui para o Brasil, o espírito capitalista, a tecnologia fica obsoleta, a criança pede um outro telefone. E os pais dão, em vez de dar um material didático para a criança, né, na sua faixa etária, vai dar o celular, a qual é muito perigoso, que o mundo midiático, ela aperta, clica com o dedo, ela pode entrar, sabe, em uma área pedagogicamente não adequada para ela. Tá? É o espírito capitalista. Antes de começar os subtópicos, olha só, meus irmãos. E tem as suas ramificações. A segunda ramificação do espírito capitalista, né, não só norteou toda a sociedade, né, norte-americana e também europeia, e depois veio nortear também toda a sociedade sul-americana, principalmente o Brasil, ok? Ela começa também, a segunda, o espírito gospel, o movimento gospel, ok? Tudo o que acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, a igreja brasileira pós-moderna quer imitar. Será se está norteando os princípios bíblicos? Será se a tecnologia está em conformidade com a ética cristã, com a ética ministerial? Aí vem a segunda ramificação, tá? Do modernismo. Primeiro foi o espírito capitalista, já falei, agora a segunda ramificação do modernismo é o movimento gospel. O movimento gospel no estado norte-americano, tá? E inglês, tá? De todo o mundo, o Reino Unido, é 2 horas, né? De louvor, 3 horas de louvor e 10 minutos de palavra. E a maioria das igrejas, graças a Deus que o nosso ministério, é por isso que estamos aqui, porque o pastor, nosso líder, né, nosso pastor presidente, né, o nosso pastor Alessandro Malafaia, junto com a sua esposa, Aline Malafaia, e o nosso diretor de ensino, doutor Gisel Cruz, vela pelo conhecimento. Ok? No entanto, que nós estamos anunciando o nosso 4º congresso GEBD. Perfeito? Porque nós estamos velando pelo conhecimento, mas a maioria das igrejas neopentecostais, que não somos nós somos clássica, que somos coligados ao Pará, 1910, 1911, desculpa, Guinaveng e Dannelberg, nós entendemos que o conhecimento traz esclarecimento, que a teologia ela está atrelada, tá, ao avivamento, os dois andam juntos, a sabedoria, tá, o movimento espiritual, ok? Eles falam que é o pentecostalismo, né? Mas não é. É um avivamento junto com conhecimento, salva a pessoa, transforma nações, ok? Como transformou toda a sociedade norte-americana e inglesa e alemã, através de Martin Lutero. Mas, enfim, ok? Essa segunda ramificação já está na maioria, né? Que é o movimento gospel, na maioria da nossa igreja neopentecostal, não na nossa. Porque nós gostamos de palavra, gostamos de ensino, né? Esse movimento é 10 minutos de pregação e 3 horas de louvor, ok? Então, isso atinge a nossa sociedade pós-moderna brasileira e a igreja pós-moderna brasileira, ok? Essa é a minha introdução. E tem mais também, ok? Ramificação da modernidade que foi introduzido, né, lá na sociedade norte-americana inglesa e na igreja pós-moderna norte-americana inglesa, que as igrejas as igrejas pós-modernas, né, também imitaram essa forma, essa teologia, vamos dizer assim,
Na verdade, não o capitalismo, mas a teologia, que é o movimento gospel, que não tem nada a ver com a ética cristã, a ética ministerial que está nessa lição de número 7. Isso. 1.1 é um subtópico do ponto 1. Alguns benefícios da tecnologia. A tecnologia ela tem benefício? Completamente sim. Tá aqui, esse que vos fala está usando os benefícios da tecnologia para dar essa videoconferência para todos os professores da classe Maravilha de Sião. O reino de Deus só agradece. Alguns benefícios da tecnologia. Você se comunica mais rápido e segue os passos dos familiares online. Você encontra parentes, amigos que já há muito tempo não se via. Qualquer coisa que aconteça, você tem socorro emergencial rápido. Perfeito, ok? Subtópico 1.1. Em todas as áreas da vida, podemos verificar os benefícios que a tecnologia trouxe, como, por exemplo, na saúde, na educação, na segurança, ok? Vemos tantas formas que integram, tá? Interligam plataformas de diferentes recursos para promover o bem-estar social e proporcionar a oportunidade, tá? De qualidade de vida. Precisamos aprender a conviver com a tecnologia que tem quem tem a mente de Cristo, sabe usar, tá? Não porão coisas má diante dos seus olhos. Salmo 103, 103, 101, desculpa, 3. Perfeito, meus irmãos? Ok? Então, a tecnologia, ela tem suas benécias, tá? Tem os seus benefícios, sim, ok? Como, na verdade, um grande congresso dos adolescentes que está tendo, né? Nesses 4 dias de carnaval, na matriz. A tecnologia ali foi pungente para alcançar almas e o reino de Deus crescer através da tecnologia usada com sabedoria pelos nossos líderes, tá? O pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia e o nosso diretor de educação cristã, doutor Gesiel Cruz. A tecnologia em favor do evangelho, em favor das missões, em favor do discipulado. Perfeito, meus irmãos? Voltando aqui, isso, subtópico do tópico 1, 1.2. Alguns malefícios da tecnologia, ok? Precisamos ter discernimento. Discernimento é o quê? Tá? Um dom espiritual, tá? É discernir se essa tecnologia acerca da Bíblia, acerca dos princípios bíblicos, princípio bíblico, vai favorecer ao discipulado, vai favorecer a educação cristã, vai favorecer a, a igreja pós-moderna de hoje. Se a igreja ela vai estar norteada, tá, com essa tecnologia segundo os princípios bíblicos. Precisamos ter esse discernimento. Voltando para o texto, sobre o que deve ser usado e o que deve ser ignorado. Estudos sobre os dependentes tecnológicos revelam a redução da atenção e aumento de sedentarismo, aumento de obesidade, perfeito, perda de identidade, tá? De autoestima, tá? Aumento da estresse, de estresse ou da estresse, como queira, e depressão. Perfeito, tá? Esses são os malefícios da tecnologia. Subtópico ainda, né? Subtópico do tópico 1.1 vai dizer assim, deixa eu puxar para cá, aqui, em todas as áreas da vida, podemos verificar os benefícios. Opa, esse aqui é subtópico 1.1. Eu vou para o subtópico 1.2. Aqui, perfeito. Os malefícios, subtópico 1.2, perfeito. Os malefícios da tecnologia, subtópico do tópico 1. Cuidado com a amizade, com o mundo e amizade, tá? A amizade com o mundo e a amizade com Deus. O cuidado.
Está em Tiago 4:4. A família moderna, ou a sociedade pós-moderna, ou a igreja pós-moderna, falo eu, está em transformando, tá? Em transformação em um grupo de estranho, todos ilhados dentro da sua própria casa. O diálogo, o olho no olho, o carinho, estão sendo, tá, atrapalhados pelas redes sociais. A família não se senta ou se assenta, como queira, mais à mesa para refeições. Cada um se isola no seu mundo virtual. O que é isso, irmãos? Por isso que eu dei a introdução, tá? É a modernidade e as suas ramificações, tá? Falei sobre o, tá? O espírito capitalista de Karl Marx, Max Weber, ok? Que o capitalismo ele irá se destruir por si próprio, ok? Mas como assim, irmão José? Sim, a pirâmide vai se inverter, tá? O capitalismo que fez tanto crescer, tá? A sociedade, a igreja, tá? Norte-americana e inglesa e do Reino Unido, ok? É o mesmo capitalismo que vai destruir a igreja pós-moderna, ok? Que destruiu a igreja pós-moderna, destruiu a igreja pós-moderna, tá? Inglesa, Reino Unido, norte-americana, ok? É mesmo capitalismo. Por quê? Porque essa ramificação da pós-modernidade entrou na igreja não para o crescimento do reino de Deus, e sim, meus irmãos, ok? Para a destruição, ok? Da tecnologia e seus malefícios, para esse malefício para a sociedade pós-moderna hoje, tá? Muitas vezes ela não é usada em prol do reino de Deus, da ética cristã, dos princípios bíblicos que norteia uma sociedade e afasta, tá? Do convívio familiar, do diálogo olho no olho, tá? Do se assentar à mesa, ok? Exatamente isso, tá? O espírito capitalista que derrotou a sociedade norte-americana e a igreja pós-moderna norte-americana e inglesa, tá? E nós, como a maioria das igrejas, claro que a Assembleia de Deus em Campo Grande, que vela pelo conhecimento, não. Sempre foi assim desde os primórdios, desde o pastor Carlos Malafaia, bispo Daniel Fonseca Malafaia, os saudosos, tá? Agora com o pastor, tá? Alessandro Malafaia, a pastora Aline Malafaia, estão na mesma linha do entendimento da educação cristã, tá? Mas a maioria da sociedade, a sociedade brasileira, tá? No seu todo, está, tá? Norteando, tá? A ramificação da modernidade norte-americana e inglesa. Eles ditam a lei lá e lá é regra. E a igreja neopentecostal, ela quer copiar, tá? A sociedade norte-americana. Nós somos separados. Não podemos copiar o que uma sociedade quer dizer, que somos cidadãos dos céus. Uma sociedade que é nortear, não, somos cidadãos dos céus. Nós estamos com os pés nesta terra, mas o pensamento e nossa vida, nossa alma no céu, porque somos cidadãos do céu. Nós falamos em línguas estranhas, estrangeiras, ok? A língua que os anjos se comunicam no céu, temos os dons espirituais, temos fruto do Espírito, amor, temperança, longanimidade, bondade, justiça, perdão, porque somos cidadãos dos céus. O que norteia, tá, a vida de um cidadão do céu, tá, são os princípios bíblicos, não os princípios de uma sociedade pós-moderna. Temos que tomar cuidado com isso, meus queridos irmãos da classe Maravilha de Sião, ok? Eu vou sempre estar colocando essa minha introdução, porque tem uma ligação, tá, complexa, ok? Com a lição 7, tá? Com essa lição 7 de hoje, tá? Os cuidados com a tecnologia e com idosos. Tá falando família, cuidado com isso. Voltando para cá, perfeito, subtópico 3.1, subtópico do tópico 1. Aqui, legal. Subtópico 1.3. Outros perigos da tecnologia. Outros perigos da tecnologia. Você estará em contato com um grupo de extermínio, grupo de terroristas,
grupos de suicidas, grupos de anarquistas e de baderneiros, grupos de pedófilos, jogos violentos que mexem com a cabeça dos internautas, principalmente crianças e adolescentes, ok? Desenhos com mensagem subliminares, desculpa, tá? Isso, captadas no subconsciente e cérebro humano, ok? Exatamente isso. Quando você dá uma tecnologia para a sua criança, fique sabendo, meus irmãos, que não é a Bíblia, que não é um revista da escola dominical, que é da faixa etária dela, que norteia, são princípios, tá? Que vai estar com princípios, com estatutos, com leis, que vai dar crescimento intelectual, espiritual para essa criança, e sim dar uma tecnologia, muito cuidado com o que estamos fazendo, que estamos dando, fornecendo para nossas crianças e adolescentes, tá? É esse o apelo da lição 7. Perfeito? Esse é o apelo da lição 7. Proteger as nossas crianças e adolescentes dos apelos das novas tecnologias da sociedade pós-moderna e do mundo midiático e também da igreja pós-moderna, que veio dos Estados Unidos, da Europa, que se ramificou por toda a Europa e Estados Unidos, tá? E foi ramificando também para a América do Sul e para o Brasil. Toma muito cuidado. Se essa tecnologia ela contra o estatuto, a lei de Deus, ela vai atrapalhar o crescimento intelectual, espiritual e psicológico da tua criança, do teu adolescente, ela não faz parte, tá, do conjunto de ética que norteiam a palavra de Deus. Está fora. Perfeito, meus irmãos? Isso. Agora vamos para o subtópico 1.3, né? Aqui 1.1, 1.2. Aqui eu tenho, tá? Isso, perfeito, meus irmãos. Um parecer do doutor Augusto Cury, ok? Que é psicólogo. É um dos maiores, né? Das maiores personalidades na psicologia dentro do Brasil. Ele diz assim, ó: bons pais dão presentes, pais brilhantes dão o seu próprio ser, dão a sua história, dão o seu conhecimento. Os pais que vivem em função de dar presente para os seus filhos, né? Criança de 5, 6 anos pede um celular e ele dá. São lembrados por um momento. Os pais que se preocupam em dar a sua história aos seus filhos se tornam inesquecíveis. Doutor Augusto Cury. Faz me lembrar também, está dentro dessa lição, tá, dos conceitos sociais religiosos, tá, e éticos de Israel, até no mundo antigo. Faz me lembrar que os pais traziam os seus filhos para se assentar à mesa e para aprender com o Rabone. Indo para a sinagoga, a criança do 8 aos 12 anos aprendia com um mestre na sinagoga, todo o Pentateuco cantado. Não errava uma acentuação. No hebraico e aramaico. No hebraico e aramaico, não errava uma acentuação. Todo o Pentateuco, a criança ela cantava sem errar uma acentuação no hebraico e aramaico. E não tinha tecnologia, até pelo qual, meus irmãos, falo eu, professor Josué Silva, que não tinha muitas vezes, era tradição oral. No mundo antigo, ok? Lá começou no mundo antigo, vou trazer para essa lição, no profundo para vocês, tá? No mundo antigo começou a escrita coeniforme, com os arcádios, sumérios, né? Forma de cone, era escrito em tabuletas de barro e era risco. E depois, né, a escrita pictográfica com os egípcios, que é animais, símbolos, né? Queria dizer que fosse a escrita de uma palavra ou de uma frase. Mas Israel não detinha muitas vezes a escrita hebraica, ok? Porque eles eram escravos, 400 anos de escravo no Egito. Então, né, a tradição era passada de pai para filho, sem tecnologia nenhuma. A agricultura, como iria a técnica de plantio,
não é verdade? Diz que Mateus, Marcos e Lucas vai dizer nos evangelhos sinópticos que, né, um pai de família plantou num agricultor, não é verdade? Não no pedregulho, pedregais, não, nem na areia, não é verdade? Ele plantou em terreno fértil. Essa tradição que Jesus falava, ele entendia a tradição nas suas parábolas. Jesus pregava em parábolas. Ele passava o que acontecia no cotidiano da sociedade judaica, né? Da cultura judaica, né? Na questão social, religiosa judaica e da agricultura e da geografia. Ele passava isso em parábolas, que era a tradição oral que era passada de pai para filho, porque por muito tempo Israel não detinha a escrita. Então era passado de pai para filho, ok? Então não tinha tecnologia. E também quando ia também a questão de um construtor, né, que ia projetar, construir a sua casa na rocha, não na areia, não no vale, mas no monte. Perfeito, irmãos? Jesus falava sobre isso nas suas parábolas, porque era passada, a tradição oral era passada de pai para filho, que um construtor, ele não ia construir, um bom pai de família não é construir a casa num vale, onde viria na areia, né, onde viria a chuva, a enxurrada que, né, vinha do monte e descia para o vale e ia levar aquela casa, como aconteceu lá em Petrópolis e Teresópolis, que a montanha veio, tá? A montanha desceu em cima do vale da cidade. Isso que o Jesus estava falando, tá? Mas ia construir a sua casa numa rocha, ia subir o monte, que é difícil subir o monte, ia implantar, construir, alicerçar sua casa numa rocha. Isso era passar de pai para filho, era tradição oral, não tinha tecnologia. E o povo de Israel prevaleceu em cima da tradição oral, que depois que veio a escrita hebraica, claro, que veio o alfabeto completo, não veio com risco, não veio com símbolos, não, porque tanto o mundo civilizado, né, ele veio compilar a escrita, né, de vários países. A gramática, ela vai compilar a gramática hebraica, que é completa, não dos arcaicos sumérios, que era risco, não dos egípcios, que era símbolos, não. É, onde veio uma gramática completa, com acentuação e tudo. Perfeito? Glórias a Deus. Olha só que ligação que tem com a nossa lição de hoje. Perfeito? Isso eu estou passando para vocês, é claro, porque os seus alunos, professores Maravilha de Sião, da classe Maravilha de Sião, eles vão perguntar para vocês. Então, essa aula ela tem que ser profunda no contexto histórico, social, político, religioso. Ela não pode ser rasa, porque está sendo essa aula, estou dando essa aula, ok? Né? Pra, para professores, ok? Essa aula inicial para professores, né? Vocês não vão dar essa aula do jeito que eu estou dando para os alunos de vocês, não. Perfeito? Tá? Vocês vão ter essa base. Porque eles vão perguntar muita coisa para vocês e vocês vão saber responder dentro desse contexto social e dentro da lição 7. Ok? Vai ser mais fácil para vocês dar essa aula. Justamente por isso que nós estamos aqui. Isso. Subtópico ainda, tá? Do tópico 1, subtópico 1.2. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só, tradição oral, que era passada de pai para filho. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa, e, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ok? Isso. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, tá? E as escreverás nos umbrais da tua porta e nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Tá? Isso toda criança dos 8 aos 12 anos de Israel, tá? No judaísmo ortodoxo, até o dia de hoje, ela aprende, ela leu isso aqui, ela aprende, que é Deuteronômio, que era a Torá, tá? Que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco nosso. Toda criança de Israel, do judaísmo ortodoxo, ela sabe tudo isso aqui cantado, meus irmãos. Entendeu? Ok? E não precisou de tecnologia. Não, não. E foram uma grande nação, ok? Escolhidos de Deus. E a igreja, dois povos que não vai fazer, que vai sempre fazer parte do plano divino através dos tempos. A igreja e Israel.
ok? Já é o escolhido que vai encarar o anticristo, escatologia, é claro, mas para os irmãos entenderem, tá? E a igreja que vai reinar sobre as nações, que vai julgar sobre as nações com Cristo em Cristo, ok? Depois do arrebatamento da igreja, é claro. Mas voltando para cá, isso. Subtópico 1.3 para terminar o tópico 1, ok? Os perigos das novas tecnologias. Desenho com mensagens subliminares, tá? Captadas no subconsciente do cérebro humano. Isso já foi provado. Tá? As nossas lutas não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Ok? Já as mensagens subliminares já sabemos, tá? Que muito ocorre nisso, tá? Sobre isso. O pastor, o doutor Eliseu Kessler, ele dava sobre mensagens subliminares, ok? Como queiram, ok? Que afeta mesmo o subconsciente da pessoa, porque ela está imbuída, tá? Ela não está implícita, ela não está explícita, está implícita. Você não vê, mas a criança, muitas vezes, por não ser, tá? Uma programação mais didática para sua faixa etária, ela vai pegando, tá? Em seu subconsciente o que tá? Que está escondido, tá? Que está implícito naquela mensagem, não está explícito, tá? Isso aí os psicólogos podem dar melhor para vocês, como a questão do TOD também, né? Que é um transtorno opressivo ditatorial, ok? E outro, TREPT, e outros, tá? É uma outra lição. Perfeito, meus irmãos? Isso. Quer ver uma mensagem subliminar que na música, que muitos não percebem, ok? Diz assim, ó, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui, ok? Aí ele fala assim: olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Quem pode ver ou ter o caminho certo é você, meu Pai. Ele bate no peito na música, indagando Jesus Cristo, eu estou aqui. Nós estamos falando de um principado, de um principado, de um demônio que está, a Bíblia vai falar, na verdade, que vai estar na religião, que as principais potestades do mal estão na religião celestial, que impede a sua oração. Vai estar ali. Quando Roberto Carlos podia estar entre o céu e a terra? Não. Ele podia estar no ar, flutuando, voando? Não. Quando ele fala assim, olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, olho para a terra. Olha só, ele está entre o céu e a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Ele está falando de uma potestade, de um demônio. É uma mensagem subliminar. E ainda fala assim: Jesus Cristo, eu estou aqui. Um demônio, Lúcifer, Satanás. É uma mensagem subliminar que muitos cantam e falam que é de Deus. Entenderam? Isso aí é outro contexto, tá? Perfeito? Vamos mais aqui. Isso. Aí, tópico 2, a tecnologia e a iniquidade. Tá? Eu falei sobre a tecnologia em favor, tá? Das ciências humanas, em favor, tá? Dos preceitos bíblicos, da verdade de Deus, do discipulado, tá? Em favor da educação cristã, em favor da teologia, em favor do reino de Deus. Agora, o tópico 2 vai falar tecnologia e iniquidade. É um paralelo, a tecnologia e a iniquidade. Será que a tecnologia ela está em favor, tá, dos preceitos que norteiam a palavra de Deus, dos estatutos, das leis de Deus que norteiam a Bíblia? Isso que veremos aqui, ok? Perfeito, meus irmãos. Subtópico do tópico 2, subtópico 2.1, tá? Os embaraçados, ok? Embaraços aos pecados, tá? Nos rodeiam, os embaraços aos pecados nos rodeiam, sim, porque o mundo já é do maligno e nós temos pecado herdado. O homem, ele possui o pecado herdado, o pecado original lá no Éden,
ok? Esse pecado, ele está em nós. Quando aceitamos a Jesus Cristo, família de Deus, ok? Classe, maravilha de Sião, professores, acadêmicos, nós sabemos disso. Como aceitamos a palavra de Deus, nós se enchemos do Espírito Santo de Deus, ok? Quando o homem se enche do Espírito Santo de Deus, ele domina a sua carne, ou seja, domina o pecado. Então, ele norteia, tá? Embaraços aos pecados, tá? Nos rodeiam. A vigilância deve ser a marca registrada do cristão. Um simples vacilo, olha só, por conta do pecado herdado, pode nos custar a fé, a vida espiritual e por tudo o que perde, tá? Há um grande perigo de cedermos à tentação e cairmos em pecado. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca contra o pecado herdado, ok? Vamos ver o que diz o subtópico 2.1, que vai dizer assim: infelizmente, a sociedade tem usado a modernidade, viu? Isso aqui, tá? A modernidade e as suas ramificações, o espírito capitalista, o movimento gospel, a tecnologia, em direção inversa. Ó. Voltando para o texto, a sociedade tem usado a modernidade, tá? Em direção a um terreno minado, um abismo onde a modernidade e a ética têm ultrapassado todos os limites, ok? Da banalização e da depravação. Um pecado chama outro pecado, uma atração procura outra atração, e assim sucessivamente. Eita, não é verdade? Porque nós não devemos esquecer que nós temos o pecado herdado. Quem controla? Quando você se enche do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, através dos frutos do Espírito, que você está cheio do Espírito Santo de Deus, né? Que é o Espírito da verdade, o Espírito de santidade, os frutos do Espírito também, que é amor, temperança, longanimidade, bondade, justiça, fé, mansidão, ele vai controlar o teu ser e você vai vencer a tua carne, mas você tem o pecado herdado. Deu um vacilo, se esvaziou, não foi para a presença de Deus, não orou, não jejuou, não estudou a palavra de Deus, não obedeceu o teu pastor, está nos cultos, das terças-feiras, domingo, quintas-feiras da vitória, escola bíblica dominical, vai se enchendo das coisas do mundo. O carnaval está aí, festa da carne, vai se enchendo das coisas do mundo. Somente agora é um perigo muito grande. Nós temos que estar, ok? Sempre em posse da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, para se enchermos da palavra de Deus e do fruto do Espírito, ok? Perfeito? Para que possamos aguentar as tentações deste mundo. Isso, o subtópico 2.1, voltando aqui. Subtópico 2.2. Deixa eu colocar aqui. Perfeito? 2.2 é um subtópico do tópico 2. A tecnologia é uma forma de oferecer produtos, prazer e distrações. A vontade de Deus é a nossa santificação. Está em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 4. Sem ela, ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12, 14. A sensualidade, a pornografia, o sexo virtual, olha aí, tá? Tudo, tá? É altamente viciante e coloca as pessoas dependentes, pessoas estranhas que seduzem os incautos e inocentes, acusando isso, estrago, um estrago difícil de correção, tá? Difícil de corrigir, aonde muitas vezes é o teu professor de escola dominical, você que vai corrigir esses encalços, tá? Porque, né, a Bíblia vai dizer que o povo dele, o próprio Deus fala, meu povo ele sofre, ele padece por conta do conhecimento, porque todo conhecimento traz esclarecimento. E são esses incautos, esses desavisados inocentes, que nós temos que discipular, professores. Nós precisamos discipular eles, ok? Para livrar.
a sua conduta desse mundo tenebroso, tá? Da ramificação da pós-modernidade, tá? Que norteou toda a Europa, norteou toda a América, os Estados Unidos, América do Sul, principalmente o Brasil, só que nós não, porque velamos, amamos o conhecimento da palavra de Deus, Assembleia de Deus em Campo Grande. Isso. Vamos para cá, 2.2, aqui. As pessoas ficam, 2.2, a tecnologia, uma forma de oferecer produtos, prazer e distrações, ok? Apertei aqui, desci. As pessoas ficam extasiadas com tantas ofertas e a família precisa tomar muito cuidado com a dependência da tecnologia, pois sofre impactos direto no relacionamento pais e filhos, marido e mulher. Falta tempo um para o outro. Com a tecnologia, estamos nos tornando cada vez mais individualistas, egoístas, solitários e isolados. Efeito. Ok? Subtópico 2.3, aqui. Voltando aqui. Ok? Vai dizer assim, 2.3. Vai dizer assim, meus irmãos. Subtópico 2.3. A iniquidade entra na casa pela porta da sala. O relativismo cultural, tudo é relativo, tudo pode, né? A nave toda preta, isso pode. 2 horas, 3 horas de louvor e 10 minutos de palavra, isso pode. É o relativismo, esse relativismo. Lá, nossos pais, lá na fé, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, eles estão assim. Por que nós não podemos fazer assim? Só que se lembrando, meus irmãos, acadêmicos, professores Maravilha de Sião, que esse relativismo cultural ele entrou na igreja pós-moderna norte-americana, inglesa, ok, e europeia, e destruiu. Hoje nós temos lá, né, 3 horas de louvor e 10 minutos de palavra. Nós temos nossos líderes, pastores, tá? Não falo nomes que a gente é ético, não posso faltar ética cristã e ética ministerial, mas nós temos pastores lá na Inglaterra, Europa, toda a Europa, Estados Unidos, ok? Fumando seu charuto e pregando a palavra, bebendo seus drinks e pregando a palavra, ok? Tomando seus vinhos e suas bebidas, suas cervejas e pregando a palavra. Fala que isso é relativo. É uma questão cultural. Isso é relativo, não tem problema não. Não afasta o homem de Deus. É essa questão, ok? Que o nosso Ministério de Madureira e Campo Grande, ok? Do bispo Abner Ferreira e da bispa Mavi, e aqui em Campo Grande também, que pertence a Madureira, pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline, estamos muito preocupados com as nossas crianças e adolescentes por conta desse relativismo cultural. Tudo é relativo. Se lá nos Estados Unidos a igreja pode, por que a igreja brasileira pós-moderna também não pode? Tomar cuidado com isso. Mas norteiam a palavra de Deus, esse princípio? Não norteiam. Eles ferem o reino de Deus, eles ferem o estatuto, as leis de Deus, os princípios bíblicos, ferem. Então não podemos aplicar. Porque isso afasta nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens de Deus. E nossa sociedade, a igreja pós-moderna de Deus. É nisso, é a preocupação da nossa liderança e também a minha também, meus irmãos. Ok? Porque, infelizmente, nós lidamos com a educação cristã por muitos anos, tá? Coordenamos várias instituições, damos palestras, conferências, e o que nós vimos é isso. A nossa preocupação é novamente restabelecer o que foi perdido pelos nossos pais na fé, ok? E o que foi também perdido agora pela tal igreja pós-moderna, tá? Que estão em conformidade com as novas tecnologias e com as ramificações, e principalmente da pós-modernidade, tá? Da modernidade à pós-modernidade, ramificações, tá? São as ideologias, os ideários, tá? Principalmente do relativismo cultural, das culturas. Se lá na África eu posso ter 10 mulheres, por que aqui no Brasil eu não posso? Toma cuidado com isso. Mas norteiam a palavra de Deus?
ok? Ferem a palavra de Deus, ferem, então não pode. Glórias a Deus. E qualquer lei que for lançada aqui no Brasil, você, como cristão, você observa as leis brasileiras, ok? Claro que as autoridades são lançadas, são levantadas por Deus. É Deus que levanta as autoridades constituídas. Sim, perfeito. Mas se essa autoridade ela vai lançar uma lei, um projeto de lei, que vai virar lei, que fere a família, você não pode. Que libera as drogas, você não pode. Ok? Que libera a tecnologia para a criança, você não pode. Porque vai ferir os princípios bíblicos. Aí você não pode. Você é um cidadão do céu. Tem que agir como cidadão do céu. Isso. Aí, subtópico 2.3. Vamos lá. Meus irmãos, 2.2, 2.3 aqui. Ok? Subtópico 2.3. Cuidado. Muitos ficam tanto tempo nas redes sociais que não conversam mais e não dão atenção aos cônjuges, tá? Nem aos filhos. Não se assentam mais junto para as refeições. Os cônjuges precisam ser fiéis nas conversas nas redes sociais. A infidelidade não se estabelece presencial ou fisicamente, mas virtualmente também. Evite ao máximo ficar batendo papo com o sexo oposto nas redes sociais. Se uma mulher colocar uma foto sensual nas redes sociais, vigie, não curta e não dê nenhum parecer. Devemos vigiar e orar para não entrar em tentação, porque a carne ela é fraca, mas o espírito ele vive, ele é forte. Isso, nós vamos agora para o tópico 3, o tópico 3. Não, irmão, nós vamos agora, isso, tópico 3, isso, perfeito, tá certo. Tópico 3, ok? Nós falamos sobre essa ênfase, né, da tecnologia favorável, que vai trazer, vai trazer benefícios para a nossa sociedade, para a igreja pós-moderna, e a tecnologia que vai trazer forças antagônicas, ok? Para nossas crianças, para nossa sociedade e para a nossa igreja pós-moderna. E agora, finalmente, tópico 3, família é um dever, e o dever com a terceira idade, a família e o, tá? É o dever com e o dever, esse aí que está errado, tá? E o dever com a terceira idade. A família e o dever com a terceira idade. Todos temos dever com a terceira idade. Isso. Subtópico 3.1. Aí. Compreensão da família. Isso. Compreensão da família em relação aos idosos. É preciso entender que os idosos da família viviam em outra geração. Os usos, costumes e tradições eram outros. A velhice rouba a visão, a audição, a memória, o reflexo, a coordenação motora, as forças físicas e a beleza plástica. Isso. Ó, aqui, tudo bem, o comentarista colocou isso aqui, nós vamos ao pé da letra, sim, porque nós temos que passar para os nossos alunos. Ele diz aqui, é preciso entender que os idosos da família viveram em outra geração. Sim, eles viveram em outra geração, outros costumes, mas os costumes que norteiam, a ética que norteiam a palavra de Deus, isso não pode ser mudado. Precisamos entender isso, tá bom, meus irmãos? Acadêmicos, professores da classe Maravilha de Sião. Isso, subtópico 1.3. Ninguém quer ouvir os idosos, mas com os idosos está a sabedoria e o entendimento, ok? Ninguém quer saber se é a voz da experiência, ninguém quer ter paciência com eles. A maioria das vezes são colocados de lado pela sociedade e até mesmo pela família. Maldito é aquele que despreza o seu pai e a sua mãe. Olha só, ninguém quer saber deles, mas Paulo, o apóstolo Paulo, ninguém quer saber dos idosos. São desdenhados pela sociedade, ok?
Mas o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que tinha dupla cidadania, tanto grego-romana, e sabia dos conceitos grego-romano, ok? Da filosofia grego-romana, da arquitetura grego-romana, da retórica e oratória grego-romana, como poucos, e também dos conceitos sociais, políticos, religiosos de Israel, porque aprendeu aos pés do grande Rabone, o grande rabino, Gamaliel, ok? Que é um dos maiores da época, tá? Dos rabinos de Israel. Ele é um dos maiores, homens de toda a Judéia, da Ásia Maior, Menor, vinham até o centro, né? Jerusalém, Samaria, aprender com Gamaliel. Perfeito? Aí, o que Paulo faz quando se converte? Saulo se converte. Ele chama os anciões. Eita! Ok? Estudos bíblicos diz que Paulo, alguns eruditos, e a Bíblia também, você faz uma análise, ok? Faz uma hermenêutica do texto, uma exegese, você vai perceber que Paulo se assenta aos pés dos anciões. Ele pergunta como é que é o contexto oral, da tradição oral, que era passar de pai para filho aqui em Israel. Eu sei que eu tenho dupla cidadania, mas eu quero saber mais a fundo das vilas, dos lugarejos, ok? Daqui, quem lhe pergunta? Os anciões. Os anciões falam assim, Paulo, aqui em Samaria é assim, mas no Vale do Jordão a sociedade é assim, assim, assim. Já na Decápole, no Mar da Galileia, que era uma Decápole, ok, era 10 cidades em volta do Mar da Galileia, que é um lago, lá, Paulo, o ancião fala para Paulo, faça essa conjectura. Fala assim, Paulo, lá, a sociedade, o nosso contexto social é assim, tá? É diferente. Aí Paulo fala assim, pois bem, aí a Bíblia vai dizer, pois bem, por vocês, anciões, que têm as suas cães brancas, deter o conhecimento da tradição oral, social, religiosa, em seu contexto, vocês serão os primeiros oficiais da igreja, serão os primeiros presbíteros da igreja. Levanto vocês, os primeiros presbíteros da igreja. Mas Paulo, muito inteligente, ele podia falar, sou o grande Paulo, na verdade, o grande legislador e tudo isso, mas ele não se assentou aos pés dos anciões com muita humildade. É por isso que a igreja ela ficou alicerçada. Tá? A igreja hoje, pós-moderna, que imita a forma de governo da igreja apostólica, uma igreja forte na forma de governo, tá? Que é, de como Paulo organizou a igreja no contexto ministerial. Os primeiros presbíteros foram os anciões da igreja, que detinham o conhecimento da tradição oral. Na administração eclesiástica, uma igreja forte, mas a igreja que não observa isso, uma igreja fadada a fechar as portas. Mas nós, da Assembleia de Deus em Campo Grande, somos uma igreja apostólica, observamos os contextos da igreja apostólica, por isso somos fortes. Perfeito? Deu para entender, não podemos desdenhar dos anciões nunca, porque o apóstolo Paulo não desdenhou. Entendeu? Ele aprendeu aos pés dos anciões e pediu conselhos aos anciões e levantou os primeiros oficiais, foram os presbíteros, foram os anciões da igreja, levantados por quem? Por Paulo, muito inteligente. Paulo não era nada bobo. Por isso que a igreja hoje ela é forte, porque foi feita toda formatada, tá, alicerçada nos contextos, tá, da igreja, sociais, tá, sociais, políticos, religiosos da igreja apostólica. Perfeito? Da ética cristã, da ética ministerial que Paulo, da teologia. Paulo tinha uma escola teológica na igreja apostólica em Jerusalém, que é a primeira igreja. Ele ensinava o ofício ministerial, o presbitério, a diaconia, a administração eclesiástica, a tesouraria. Paulo ensinou tudo isso. A igreja ficou muito forte, porque teve um grande legislador, ok? Tá? Que aprendeu os pés do próprio Cristo, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ponto 1, voltando aqui, 1.3, isso. Subtópico, desculpa, 3.2. 3.2. Ok? Esse é o subtópico 3.2. Vai dizer assim, meus irmãos, compreensão dos próprios idosos. Isso. Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, um presente dado por Deus. Por isso, seja grato. A longevidade, ok? Vem de Deus. Está em Salmos 128, 6.
O jeito que a pessoa encara a velhice se torna a realidade em sua vida. Eu sempre oro para Deus que na velhice eu venha dar mais frutos dignos de arrependimento. Mas, eu me preparo, é corrida, dia sim, dia não, corrida, hidroterapia, dia sim, dia não, se preparando. Hoje mesmo eu dei uma corrida, tá? Fiz exercício com o peso do próprio corpo, corrida aeróbica e anaeróbica, para poder o quê? Estar aqui com vocês dando essa conferência, ter saúde para me dar essa conferência. Eu estou com quase 60 anos, ok? Vou fazer 58 anos. Mas estou aqui me preparando o corpo físico para poder, na velhice, eu dar frutos. Entendeu? Professores da classe Maravilha de Sião. É assim, se preparem todos os arteiros, não é mergulhar na massa, no doce, não. Me preparo também. Ok? Arroz integral, castanha do Pará, ok? Pouco doce, muito legumes e muito exercício. Por aí, tá, meus irmãos? Em todos os arteiros devemos nos preparar. Aí vamos aqui para o subtópico 3.2, ok? 3.1, subtópico 3.2, a compreensão dos próprios idosos. Algumas situações que poderá acontecer aos idosos. Solidão, filhos se casam e vão, viuvez, cônjuge falecido, uma perda e ainda mais dolorosa, ok? Abandono do cônjuge, separação, divórcio, doenças e enfermidades, ok? Enfermidades da velhice, medo, insegurança, depressão, sentimento de rejeição, tá? Preconceito, inutilidade, aposentadorias choradas, tá? E minguadas, insuficientes para suprir as necessidades diárias de medicamentos e alimentação. É por aí, por isso que nós devemos se preparar em todos os artelhos, tá? Social, político, religioso, econômico, sim, físico, cuidar do seu corpo físico. Perfeito, meus irmãos? Também, para poder, na velhice, nós estarmos aqui, montar esse fundo aqui, ó. Aqui, a netinha, tá aqui, 2 idosos aqui, ó, aonde? Tá com tecnologia? Não, tá no papel. Eles passando o conhecimento deles da tradição oral, que era passar de pai para filho, a mesa. Isso é muito bacana. Temos que recuperar toda essa tradição, tá? Que foi passado pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, tá? Pelos nossos pais. Temos que recuperar. Perfeito? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Voltando aqui. Vamos para o subtópico 2.3. Estamos terminando, tá? Opa, desculpa. Aqui. Subtópico 3.2. 3.3. Desculpa. Vamos 3.2. Subtópico 3.3. É o subtópico do tópico 3. Família e o dever com a terceira idade. Ok? 3.3, subtópico, compreensão da responsabilidade dos idosos. Os homens idosos devem ser sábios, respeitáveis, ok? Sensatos, constantes, sábios na fé. Está em Tito 2:2. As mulheres idosas devem ser sérias, ok? No seu viver, como convém às santas. 1 Tito 2:3. Ok? Deve ensinar as mais novas a serem prudentes, sensatas e boas donas de casa, submissas a seus maridos, porque o marido, ok, é um tipo de Cristo. Ele representa Cristo e a mulher representa a igreja. Nas outras lições falamos sobre isso. Passando aqui, subtópico 3.3, 3.1, 3.2, 3.3. Isso. Ok, meus irmãos. 3.3, a compreensão da responsabilidade dos idosos. Os idosos eles precisam ter essa compreensão? Precisa. Eles não são crianças, são o que? Sábios, têm experiência. Não é tratar o idoso como criança, não. Dá responsabilidade. Ele vai ser mais lento, mas dá uma função para ele não se sentir um inútil. Perfeito? Vamos passar essa reflexão para os idosos. Faça o que você gosta. Não consigo mais fazer.
na sua plenitude. Faça, não, então faça tanto o que der conta, conforme as suas forças. Eclesiastes 9, tá? 103. As forças vão diminuir. E isso é normal. Salmos 71, 9. Não consigo fazer mais o que gostava. Então faça adaptações e comece a fazer algo novo de acordo com a sua possibilidade. Eu não conseguia fazer mais flexão de mão, ok? Com o exercício do próprio corpo, que estava doendo o punho. O que eu fiz? Eu fiz de punho, parou de doer. Fortaleci o punho, ok? Porque já estou chegando já a ser idoso, eu estou me preparando, meus irmãos, entendeu? Aí fui me adaptando, fui para a hidroterapia, na piscina de água aquecida, com a doutora Thaís, que é a fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Ela foi, andou com a delegação, ela bota um atleta de alto nível em 15, com a lesão, né? Em 15 dias para voltar a jogar. Eu estou com ela lá, perfeito? E vou levando minha velhice, entendeu? Daqui para frente, com saúde espiritual, saúde física, nos dois artelhos. Perfeito, meus irmãos? Ok? Mas aqui, 3.3 ainda, é a segunda parte do 3.3, compreensão da responsabilidade dos idosos. Aí diz aqui, não ter idade que possa nos fazer, estou terminando, tá? Parar de aprender ou fazer alguma coisa na vida. Isso. Quem para de aprender ou de fazer algo, fica ocioso e morre mais rápido. Ocioso, né? E morre mais rápido. Ocupe sua mente e não deixe vazia. Mente vazia é oficina do diabo. Esteja atento às oportunidades que o bom Deus, ok? Eu botei bom aqui, desculpa, tá? Mas é bom Deus, continue proporcionando mais nas diversas áreas da vida, ok? Porque você pode fazer tudo, é só se adaptar, ok? Conclusão, meus irmãos, finalmente conclusão, ok? Para dar um parecer melhor para essa lição, é preciso, muitas vezes, meus irmãos, ok? Ter a formação na área da psicologia, ok? Uma pós-graduação, assim, em psicologia pastoral e aconselhamento pastoral, ok? Que não é só as universidades teológicas que dão, não. A universidade secular dão assim, por exemplo, a Cândido Mendes me formou em psicologia pastoral e aconselhamento pastoral, pela uma pós-graduação pela Cândido Mendes. Por isso que eu dou algumas coisas das questões psicológicas, ok? Da psicologia, somente da antropologia cultural, sociologia da religião, psicologia da religião, porque eu tenho formação nessa área. Por isso que eu dou, tá, meus irmãos? Eu não dou porque eu estou querendo me aparecer, não, porque é uma grande ferramenta para vocês também, ok? Conclusão. A tecnologia é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição em nossas vidas. Conforme já falamos, é uma conclusão. Somos responsáveis pelo uso que fazemos, ok? Que fazemos. Cuidar dos idosos é uma semeadura que fazemos para colher os frutos mais tarde, ok? Se você cuida bem dos seus pais, os seus filhos vão cuidar de você. Meus irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Não se esqueçam, meus irmãos, ok? Do grande congresso, tá? Fortalecendo as bases da educação cristã, que é o 4º Congresso de EBD, ok? Na Assembleia de Deus de Campo Grande, perfeito? Pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline estão promovendo a nossa juventude, os nossos, tá? Adolescentes, principalmente nós, o conhecimento acadêmico teológico. Nós, professores, se inscrevam. Quem não se inscreveu, tá? Se inscrevam para esse grande congresso, 4 congressos de EBD, fortalecendo as bases da educação cristã, tá? Muito enaltecido pelo próprio Deus através dos tempos, enaltecido pelo apóstolo Paulo, pelos nossos pais na fé, ok? Pelo,
tá? Os nossos pais da Assembleia de Deus em Campo Grande, pastor Carlos Malafaia, o saudoso, bispo Daniel Fonseca Malafaia, e agora, pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia, ok? Tá? Vamos nos inscrever. Muito obrigado, classe Maravilha de Sião, por ter me aturado, esse que vos fala, professor Josué Silva, até a este momento. Que Deus possa abençoar a todos, professores, todo o corpo docente e o corpo discente, ok? Da Assembleia de Deus em Campo Grande. E não se esqueça que essa lição vai ser dada, tá? No próximo domingo, dia 18, ok? No próximo domingo, dia 18 de fevereiro. Essa lição é para o dia 18 de fevereiro. Professores, estude, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por ter me aturado até agora. Deus vos abençoe sempre. Uma semana de bênção para cada professor e sua família. Fique com Deus.